Boa tarde a todas e a todos. Estamos retornando do intervalo regimental ao senhor primeiro secretário para proceder à chamada dos senhores vereadores para constatação de quórum. Alessandro Bussola, presente. André Maldonado, presente. Antônio Carlos Domingues, presente. Arnaldo Ribeiro, presente. Dário Luiz. Edmilson Marinho da Silva Júnior, presente. Edson Miguel de Jesus, presente. Emerson Pereira Batista, presente. Estela Alexandre Almagro, presente. Hélio Venâncio Ferreira, presente. José Roberto Martins Segala, presente. Júlio César Preciso de Souza, presente. Luiz Eduardo Penteado Borgo, presente. Manuel Afonso Luzila, presente. Marcelo Roberto Afonso, presente. Márcio Teixeira, presente. Marcos Antônio de Souza, presente. Milton César Sardim, presente. Natalino Davi da Silva, presente. Ubiratã Cássio Sanches, presente. Vanderlei Rodrigues Júnior, presente. 20 vereadores presentes, a quórum regimental, reabertos os trabalhos da 18ª sessão ordinária do dia 2 de junho de 2025, às 16 horas e 41 minutos. Iniciaremos agora a ordem do dia. Questão de ordem, senhor presidente. Deferido. Solicitamos que todos os processos de segunda discussão sejam votados em bloco. Senhores vereadores, eu vou falar de destaque, Borgo, só um pouquinho. Senhores vereadores, está em discussão o pedido da votação em bloco. Presidente, pela ordem. Sim. Só peço para votar em o destaque da Cetro, que eu me posicionei contrariamente Sim. na primeira votação, eu vou manter o voto. Tá, Só aí, então, relação os demais, podemos votar em bloco. Aqueles que forem favoráveis pela como estão os contrários que se manifestar, está aprovado. Então, vamos votar em bloco. O processo 74/25 é o projeto de lei número 29/25, que autoriza o Poder Executivo a destinar a área de terreno à empresa GMC Inox Limitada, em regime de concessão de direito real de uso, autoria Prefeita Municipal. Processo 75/25, projeto de lei número 30/25, autoriza o Executivo a destinar uma área de terreno à empresa C, Canedo, Comercial Limitada, em regime de concessão de direito real de uso, autoria Prefeita Municipal. 76/25, projeto de lei número 31/25, que autoriza o Executivo a destinar uma área de terreno à empresa Marcel da Costa Odria, em regime de concessão real de uso. O 77/25, projeto de lei número 32/25, que autoriza o Poder Executivo a destinar uma área de terreno à empresa Copical Comércio de Pinturas Caio Limitada, em regime de concessão de direito real de uso, autoria Prefeita Municipal. O processo 150/25, projeto de resolução que dispõe sobre a criação de nova vaga de cargo efetivo de procurador legislativo na Câmara Municipal de Bauru, autoria mesa da Câmara. O projeto de resolução que dispõe sobre a criação de 21 vagas de cargo de comissão de assessor parlamentar na Câmara Municipal de Bauru. Presidente, só Sim. uma questão de ordem. Eu me posicionei a respeito da Cetro, mas como eu estava vendo aqui, está na pauta também a questão dos 21. Se der para fazer esses dois destaques, tá? A votação dos 21 e da Cetro. Só o destaque. Destacado também o projeto. Sendo assim, vamos colocar em votação os processos que foram citados. Referidos processos está em discussão, ninguém querendo fazer uso da palavra está em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam na comissão, os contrários, aqueles que se manifestar, está aprovado. Passaremos ao processo 98/25, é o projeto de lei número 40/25, que autoriza o Poder Executivo a destinar uma área de terreno à empresa Cetro Soluções Embalagem Limitada, em regime de concessão de direito real de uso, autoria Prefeita Municipal. O referido processo está em discussão, ninguém querendo fazer uso da palavra está em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão, os contrários, aqueles que se manifestar, aprovado com um voto contrário do nobre vereador Eduardo Borgo. Passaremos agora ao processo 151/25, projeto de resolução que dispõe sobre a criação de 21 vagas de cargo em comissão de assessor parlamentar na Câmara Municipal de Bauru, autoria mesa da Câmara. O referido processo está em discussão. Peço que o primeiro secretário assuma, por favor. Senhores vereadores, vereadora, eu, como presidente do nosso legislativo, eu preciso me pronunciar.
o trabalho realizado nesta Câmara Municipal, seja por vereadores, seja pelos assessores, seja pelos concursados, que são os nossos servidores de carreira, são de extrema, de suma importância para quase 400 mil pessoas que aqui na nossa cidade residem. Eu já fiz aqui, na fala de parte do vereador André Maldonado, algumas observações de que a Câmara Municipal de Bauru, ao longo dos anos, sempre foi tida como segundo plano, sempre foi tida como uma casa que, pode ficar lá no centro da cidade, onde foi uma biblioteca, onde foi um fórum, num prédio que desde quando eu cheguei aqui em 2013, 1º de janeiro de 2013, segue em reforma e não termina nunca. Não finaliza nunca. Por quê? Porque nós não temos, e nós não tivemos até hoje, condições e a possibilidade de discutir um prédio novo. Porque, para que prédio novo para a Câmara Municipal de Bauru? Não precisa. Os vereadores não fazem nada, os vereadores não trabalham. O que faz um vereador? Venham conhecer o trabalho do Legislativo. Venham conhecer o trabalho de cada departamento dessa casa, de cada setor, de cada servidor, do que é feito aqui todos os dias. Trabalho sério. Venha conhecer o trabalho dos assessores, que não batem cartão, porque passa muito tempo fora, indo ver os problemas da nossa cidade. Vem descobrir como é que funciona a Casa Legislativa. Vem descobrir a importância do vereador. Vem descobrir a importância de todos os processos que tramitam nesta casa, ser acompanhado pelos vereadores e pelos assessores, projetos que mudam a vida de você, bauruense. A sua vida é afetada positivamente, ou às vezes nem tão positivamente, dependendo daquilo que nós votamos aqui, dependemos daquilo que nós vamos aprovar aqui. É a vida de vocês, é a vida dos filhos de vocês, é o futuro da geração de vocês. Tudo que um vereador discute aqui, e tudo que o trabalho de um vereador e um assessor proporciona no final de um mandato, de tudo aquilo que o vereador deixa para o delegado para a sua cidade. Até quando os vereadores serão tratados desta maneira, de que é um serviço de terceiro? Não precisa da Câmara Municipal, precisa sim, porque quando a coisa aperta, tem 2 telefones que tocam, vereador Dário. Dependendo da situação é 190, dependendo da situação é o celular pessoal do vereador. Somos nós que atendemos as demandas, e aqui, cada vereador tem o seu trabalho. Tem vereador que vai precisar do terceiro assessor, porque faz muito trabalho de campo. Tem vereador que não vai precisar, e a gente tem que respeitar também quem não vai precisar, e está tudo certo. É importante deixar registrado para a população que está nos acompanhando nesse momento. A cidade de Marília, todo mundo fala, né? A cidade de Marília está desenvolvendo, está crescendo, está coisa linda, você vai naquela cidade, é uma maravilha, né? Toda vez se fala isso. São 40 equipes de agentes de saúde, enquanto nós somos 9. Marília, gente. Olha que cidade linda, maravilhosa. Sabe quantos habitantes tem Marília? 237 mil habitantes. Você sabe quantos assessores tem cada vereador de Marília? 3. Sabe que, fazendo uma conta rápida aqui, eu vi que o pessoal da TV Tem gosta de fazer conta. Se tem 237 mil habitantes, dividido por 3 assessores, são 79 mil pessoas, que eu já acho que é muito, para cada assessor na cidade de Marília. Sabe quanto que é aqui em Bauru? Que tem aproximadamente 390 mil habitantes, dividido por 2 assessores? 195 mil bauruenses para cada assessor da Câmara Municipal. E é importante
dois pontos a se destacar aqui. Primeiro, a pandemia, onde a população não vinha mais na Câmara porque a Câmara não atendia mais a população. O que aconteceu? A população parou de procurar o vereador? Não. SMS, WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, ligação no fixo do gabinete, e-mail do gabinete, celular pessoal do vereador, celular do gabinete, chegam diariamente as demandas, de segunda a domingo, seja feriado, não seja feriado. Deixa de responder um munícipe para você ver. Deixa de responder um munícipe para você ver se ele não vai lá na rede social, onde não ir em Bauru. Mandei mensagem para o vereador tal e sequer me respondeu. Sabe por que não tem onde não ir em Bauru? Porque todos os vereadores respondem e procuram solucionar os problemas. Consegue resolver tudo? Não, porque nós dependemos do executivo, na maioria dos casos. Mas eu queria deixar isso registrado, e um segundo ponto, que também é importante a gente registrar, foi a possibilidade dos vereadores indicarem emendas impositivas, projeto proposto, idealizado pelo vereador Borgo, que eu quero parabenizá-lo aqui, de público. Vereador, acabei de mostrar agora há pouco, Vossa Excelência não estava aqui, as nossas emendas na Sorris zeraram as filas de aparelhos auriculares e de ortopedia. Fila de 5 anos. Fila de 5 anos esperando um aparelho auditivo. 5 anos esperando uma prótese. Quem que fez isso? Câmara Municipal de Bauru. Onde que foi publicado isso? Em qual imprensa divulgou isso? Eu não vi. Fica aqui a minha satisfação. Quero me colocar à disposição da imprensa para falar do assunto, não gravado agora. Se quiser falar comigo, eu falo à noite, ao vivo, porque eu não quero nada editado. Estou à disposição para falar aquilo que eu coloquei aqui, se precisar, ao vivo. E dizer que a Câmara Municipal de Bauru é uma das câmaras municipais mais econômicas do estado de São Paulo. Enquanto nós temos direito de utilizar até 5% do duodécimo, hoje nós estamos na casa de 2,4. Seguiremos econômicos, seguiremos trabalhando pela população de Bauru, para aquelas pessoas que mais precisam. Seguiremos sendo uma voz da população. Seguiremos ser a pessoa mais próxima de cada munícipe, não interessa se ele mora na Zona Sul, ou se ele mora na última casa, lá do Leão 13, no final da cidade de Bauru, no Ferradura Mirim, lá no Vargem Limpa, não importa de onde vai ser esses munícipes. Tem os nossos celulares divulgados nas nossas redes sociais, porque nós estamos sempre à disposição da população. E para que a gente possa realmente atender essas pessoas, porque quando chegam os pedidos aqui, nós encaminhamos um assessor para ir até o bairro, até o local, para entender o que está acontecendo, porque o munícipe não sabe a diferença de um buraco no asfalto para quem que ele tem que pedir, se é para o DAI, se é para obras, se é para a Endurbe. Não sabe. Ele vai falar que está com um problema na rua dele, e o nosso assessor vai até lá e vai observar e vai trabalhar para solucionar esse problema. É isso, gente. Eu me sinto muito orgulhoso de estar presidente desta casa num momento como esse e poder subir aqui e falar com a maior tranquilidade tudo isso que eu estou falando, sem nenhuma preocupação que as pessoas vão pegar esse vídeo e editar lá na frente para depois tentar usar contra. Não tenho nenhuma dificuldade. Estou cumprindo aquilo que prometi na minha campanha de presidente, que é valorizar o legislativo bauruense. E não importa com quem nós teremos que lutar e enfrentar. Nós vamos alugar 2 carros para a Câmara Municipal. A Câmara Municipal terá 2 carros novos, 0 quilômetro, à disposição dos vereadores, para que possam fazer uma viagem, para que possam ir até o bairro e atender os munícipes. Não vou aceitar uma Câmara na maior cidade do Centro-Oeste paulista,
com a síndrome de vira-lata, porque sempre temos que estar preocupados com o que a imprensa vai falar. Com todo o respeito à imprensa, que sempre teve o meu respeito e sempre terá, continuará tendo. Muito obrigado, senhor presidente. Pede a palavra ao nobre vereador Luiz Eduardo Penteado Borgo e terá por até 10 minutos. Presidente, nem iria me manifestar, porque acho que eu já disse o que eu tinha para dizer na primeira votação. Tá? De forma muito rápida. Primeiro que eu não estou aqui para investigar, para julgar o que cada vereador trabalha mais do que outro. Não é esse meu objetivo. Tá? Eu venho aqui, eu exponho o meu trabalho. E eu presto contas, primeiramente, aos meus eleitores, 4.398 votos que tive, e, é claro, a toda a cidade de Bauru. Jamais eu vou chegar aqui e comparar se um trabalha mais, se outro trabalha menos. Acho que isso aí cabe ao eleitor. Tá? Se a população achar que o vereador não trabalha, não eleja o vereador. Tá? E, pelo jeito, acho que não foi essa a visão da população, porque quase todo mundo votou. Agora, o que eu quero deixar claro, e por isso que eu tomei a palavra aqui, presidente, não ia nem me manifestar, mas após Vossa Excelência se manifestar, eu preciso deixar esse desabafo. Eu entendo que aqui cada vereador tem uma forma diferente de trabalhar, tem vereador que vai mais para a rua, que atende mais o varejinho, como o Marcelo, com todo respeito, ele diz. Vereador que trabalha mais com projeto de lei, que viaja mais, vai atrás de emenda, enfim, cada um tem o seu sistema de trabalho. Eu só queria que essa defesa que Vossa Excelência fez em relação ao trabalho dos vereadores também tivesse sido feita nas nossas prerrogativas. Porque acima da necessidade de termos assessores, está o direito que nós temos de fiscalizar. E eu não vi essa defesa quando a comissão interpartidária foi proibida de participar das fiscalizações aqui. Eu não vi essa defesa quando a oposição não pôde participar da SEI que investiga essas denúncias gravíssimas contra a prefeita. Eu também não vi essa defesa na legislatura passada, quando o vereador Bira, na condição de presidente de uma comissão, vereador, foi impedido de dar o seu relator de uma comissão, foi proibido de dar o seu parecer. Então, cada um tem a sua necessidade aqui, não vou entrar nesse ponto. Eu também tenho. Também teria serventia, teria necessidade de um terceiro assessor. Votei contra e vou votar novamente, porque eu deixei muito claro. A cidade está quebrada, a prefeita quebrou a cidade. Para os senhores terem uma ideia, não tem orçamento para pagar os contratos da saúde e da educação. Tudo bem, o orçamento da Câmara, 5%, acho que é lá do orçamento da Prefeitura, e isso aí é para a Câmara, tudo bem, mas é um costume dessa casa que devolve dinheiro para o Executivo. Só que agora, senhores e senhora vereadora, agora é pior. Porque agora ainda tem a questão do rombo da Funprev, que demorou para a Prefeitura tomar uma atitude. E agora vai ter que fazer o aporte ali, vai ter que pagar mais. Senhores, não teremos dinheiro. A Prefeitura, o município de Bauru quebrou. Quebrou. E não foi por falta de aviso. Então, em respeito aos meus eleitores, eu fui cobrado, assim como cada um de Vossa Excelência aqui recebeu vários telefonemas. Eu duvido que alguém tenha mandado, a não ser quem tinha interesse em ser contratado. Mas da população mandando WhatsApp, contrata, eu sou a favor do terceiro assessor, duvido, claro que não. Todos tivemos cobrança. E pesou o fato
que eu não iria me sentir bem com o meu eleitor. E ouvi o meu eleitor e vou votar não. Mas a minha preocupação maior é chegar no final do ano, outubro, novembro, que vai quebrou, esfarelou. A prefeita fez uma farra com o dinheiro público. Farra, visando as eleições. Votou? Ah, sim. Alô? Vereador, o tempo de Vossa Excelência parou sozinho lá também, olha lá. Vamos Eu seguir. pedi reserva do tempo para o secretário, presidente. Mas eu já vou encerrar, tá? Tá. Só para constatar isso aqui, que tenhamos a mesma ênfase na defesa das prerrogativas desta casa e dos vereadores em cima do poder. Eu não vou discutir aqui, eu acho que cada vereador que tem a sua consciência, decide com os seus eleitores. Eu voto contra e já expus na primeira votação os motivos. Mas eu só faço um apelo. Que damos, né, continuidade nessa defesa do parlamento, nas prerrogativas dos vereadores. Eu cheguei aqui, vereador Júnior, eu e ele dando voz de prisão recíproca, pela defesa das prerrogativas de investigação da Câmara poder fiscalizar. E essa é a nossa principal função, é fiscalizar. Propor projetos de lei, importante, só que a nossa competência legislativa é restrita, a gente não tem muito. Está aqui hoje, a gente vai votar 3 projetos pareceres de inconstitucionalidade. Então, a principal função do vereador é fiscalizar. E, infelizmente, no quesito fiscalização, nessas prerrogativas, essa Câmara tem pecado. E eu só queria que tivesse essa defesa dessas prerrogativas dos vereadores com a mesma ênfase que está tendo na contratação do terceiro assessor. Peço reserva no meu tempo, presidente. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos, continua em discussão. Pede a palavra ao vereador Ubiratã Cássio Sanches e a terá regimentalmente por até 10 minutos. Presidente, eu não iria falar absolutamente nada, porque já está dado o voto. Como servidor da casa, há 28 anos, eu já vi todo o perfil de presidentes aqui. Algumas coisas precisam ficar bem claras, porque quem propõe o aumento é a mesa diretora. Eu discordo ou concordo, certo? Mas parecia que foi o pastor Bira que tinha proposto a criação dos 21 assessores semana passada. O pastor Bira foi muito cobrado. E vou dizer, fui cobrado para contratar o terceiro, fui cobrado por quem pediu para ser terceiro assessor, fui cobrado por pessoas que não são eleitoras minhas, que eu nunca vi nem aqui nem na feira. E o meu eleitorado sabe que a transparência que eu tenho aqui
Eu tenho na rua, eu tenho no púlpito, quando volto para casa, quando me... O senhor quer uma parte no meu? Eu vou pedir reserva do meu tempo aqui, presidente. Bem Você rapidinho. está de brincadeira? Você tem 3 minutos ainda, Bem, pô. bem rapidinho, vereador. Fique à Só vontade, contando um fique à caso. Eu vontade. tive 3 mensagens que Fique à eu recebi. vontade, fique à vontade. Obrigado, vereador. Como O senhor sempre, sabe. um cavaleiro. É bem-vindo, é bem-vindo. Eu tive 3 pessoas que me mandaram mensagem metendo o pau. Sim. E no final da conversa pedia para ser contratado como Pois assessor. é, Eu falei, pois é. mas não dá, eu não vou contratar. Não, mas não é por isso também que vamos contratar. Eu vou contratar porque eu defendo o legislativo forte. É lei. O 10º da Câmara é lei para que a Câmara seja independente. Senhores, a Câmara precisa ser independente. Ela tem o recurso, ela aplica o recurso conforme está previsto. Na minha opinião, é minha opinião, e eu gravei um áudio de 12 minutos para todas as pessoas que me questionaram. 12 minutos. Ainda fiz a observação. Ouça na velocidade 2x, vereador Marcelo. Porque aí você vai encurtar para 3 minutos. Eu quero perguntar para os senhores, todas as vezes que a Câmara devolveu dinheiro para o município no final do exercício, todas as vezes, o que é que efetivamente virou política pública que mudou? Saúde, obra, CDCOM, me diga, a não ser precarizar essa casa aqui. Está caindo aos pedaços. E eu posso falar, porque eu ando nesses corredores de noite aqui. Eu ando aqui. Eu recebo daqui. Ora, vá pentear macaco, poxa. Tem certas coisas que a gente precisa informar, não desinformar. São poderes independentes. São poderes com autonomia. O que se faz com a autonomia é problema de cada um que foi eleito para fazer. Eu não tive dificuldade de explicar as minhas razões. Sabe por quê? Porque meu patrimônio continua o mesmo, meu carro continua o mesmo, porque os meus assessores trabalham e trabalham pra caramba e fazem jus ao dinheiro e ao salário deles. Cada um tem a sua competência, é gabinete, é jurídico, precisa de alguém na rua para me acompanhar, para me representar, quando eu estiver ausente. Exemplo, trabalhando. Por exemplo, tirei plantão no sábado. No domingo descansei 13 horas, minha assessora já estava lá. Meus assessores estavam lá. Acordei e fui para o trabalho. Saí lá do trabalho, do lazer, no seu bairro, fui para minha casa, tomei banho, culto às 6 horas, fui para o culto. Porque faço com prazer. E a missão de vereador é propósito. Não é palanque. Não é meio de vida. Não é fonte de riqueza. Se alguém faz isso, é problema de cada um. Eu estou falando da minha realidade. Então, eu defenderia. Eu ouvi alguém falar de Agudos. O cara de Agudos falou. Tem a Santa Páscoa. Fala de Agudos, filho. Procura Agudos. Fala em Agudos. Não fala Bauru. E todos que me cobraram, eu respondi. Não mudo, porque são convicções. E eu queria que vocês fizessem essa analogia. Um legislativo independente, que não pode comprar carro, que tem que ser subsidiado 2 anos atrás, subsidiei, Cabelinho, todas as minhas viagens, rachando com os meus assessores as nossas viagens. Brasília, 2, 3 vezes. São Paulo. É isso, então? É para isso que um vereador trabalha? Então, tem algumas coisas que não são coerentes, minha gente. Não tenho medo de perder voto, não. E se perder, porque não era meu.
E se não conseguir me reeleger, eu fui reprovado. Mas convicções, a gente não negocia. Então, a minha convicção hoje, vocês me desculpem, é que o legislativo precisa ser independente e utilizar o seu recurso, não para esbanjar, não para fazer farra do boi, mas dar o mínimo de condição para os senhores e para a senhora fazer um bom trabalho. Pergunte para os seus assessores, para os seus interlocutores, aqueles que cobraram de vocês, se algum deles já foi nas áreas que os senhores e a senhora foi. Se conhecem as realidades de Bauru. Bauru tem 21 zonas. 21. Uma cidade de 400 mil habitantes. Que tem quem pede, que tem quem ajuda, tem gente que critica, e está tudo bem. Está tudo bem. Agora, fazer pressão para não ter... vocês me desculpem, mas eu estou velho demais para ceder a certas pressões. Já disputei partida de futebol, presidente, com um zagueiro de 2 metros de altura e nunca tive medo. Já enfrentei discussões sérias aqui. E ninguém fala. Ninguém discute, porque não interessa. A minha mãe, na sua sabedoria de pessoa semi-analfabeta com 92 anos, ela dizia 2 frases que eu nunca me esqueço. A lã não pesa para o carneiro. E a segunda, quem desdenha, quer comprar. São frases que acho que os filósofos mais inteligentes do mundo não souberam explicar com tanta clareza. Então, o que é propósito, a gente abraça. E aí, há transparência para os senhores fazerem a conferência do que é, do que não é, onde está, o que não está. Agora, a gente precisa parar de falar da cobiça dos outros. Nós precisamos cuidar da nossa cobiça. E cada um tem a sua. E eu não tenho medo de falar, não. Então, semana passada eu saí nas capas. Acho que essa semana também vamos juntos, presidente. Vamos juntos, me sentir na mesa de novo, você entendeu? Porque parece que era só o pastor que estava defendendo, e eu sei que a gente defendeu aqui. Então, terá o meu voto sim de novo. Simples, pronto, acabou. Só fazer... O senhor me permite? Não precisa nem fazer a reserva do meu tempo. Só fazer justiça. O André Fleury, do Jornal da Cidade, está nos acompanhando. Vou mandar um abraço para ele aqui. E ele me corrigiu aqui que ao Jornal da Cidade, sim, deu a informação, deu a matéria de que foram zeradas as filas, e eu quero aqui corrigir, tanto dos aparelhos auditivos quanto da questão da ortopedia na Sorri, graças às emendas impositivas dos vereadores. Então, fica aqui o nosso reconhecimento, nossa gratidão ao Jornal da Cidade. Não precisa fazer reserva dos meus. Tá bom. Muito obrigado. O referido processo continua em discussão. Pede a palavra vereador Emerson Construtor e a terá regimentalmente por até 10 minutos. Boa tarde a todos, os vereadores, presidente, primeiro secretário, todos os funcionários da casa e todos os assessores, já que o assunto aqui são os assessores. Pessoal, é só a minha opinião, tá? Cada um tem a sua. Gostaria que a minha fosse respeitada, que nem eu estou respeitando. No momento, o meu gabinete não precisa de um terceiro assessor. Né? Faço jus a quem votou sim, acredito que estão precisando, então devem ser contratados sim. No meu caso, no meu gabinete, não precisa. A gente está conseguindo vencer as demandas, porém, claro, não estão sendo atendidas, né? Apenas 5%, mas a gente já tem mais de 300 demandas também, que a gente resolveu para o povo. E, por enquanto, os meus assessores, diga-se por passagem, são muito bons, estão conseguindo vencer. Não estou dizendo que, num futuro, possa ser que aumente, né, essas demandas. Por que eu suspiro, Maldonado? A gente vem atender. Agora, está sendo filmado aqui. Eu não sou a favor, eu votei não, vou continuar votando não,
E acreditem se quiser, vai chegar o ano que vem, que é hora de contratar, eu não vou contratar. Está filmado aqui, tá bom, gente? Mas respeito todos que votou sim, entendeu? Acredito que as demandas dos meus pares sejam maiores que as minhas, então, com certeza, eles estão precisando, tá bom, gente? Agora, sobre os 2 carros, eu concordo plenamente que a gente precisa ter, porque a gente está indo com um carro próprio, tal, às vezes vai com o da Câmara, mas se 2 vereadores precisam ao mesmo tempo, já não tem como usar o carro da Câmara, né? E o cargo de procurador jurídico também sou a favor, e até de um outro jornalista. Tá bom, gente? Então fica aqui minha declaração. Muito obrigado, presidente. Obrigado, excelência. O referido processo continua em discussão. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, está em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários queiram se manifestar. Aprovado. Com votos contrários. Votos contrários. Arnaldo, vereador Arnaldo Ribeiro. O Emerson, construtor, Marcinho Teixeira, Cabelinho, vereador Eduardo Borgo e José Roberto Martins Segala, Márcio Teixeira, falei. Sendo assim, nós tivemos 14 votos, sim, 6 contrários. Isso significa que são 2/3 da Câmara Municipal, falando sim para o terceiro assessor, então está aprovado aqui na Câmara Municipal. Passaremos agora aos processos em primeira discussão. Processo 82/25 é o projeto de lei número 38/25, que altera o artigo 2º da lei número 7.692, 23 de maio de 2023, e dá outras providências. Autoria prefeita municipal. Há uma emenda, atenção, senhores vereadores, há uma emenda. Precisa do parecer da Comissão de Justiça e Economia. Ao senhor primeiro secretário para a leitura da emenda. Emenda modificativa. O artigo 1 do projeto de lei número 3825, processado sobre número 82/25, passa a ter a seguinte nova redação. O artigo 2 da Lei Municipal número 7.692, de 23 de maio de 2023, passa a ter a seguinte redação. O convênio a ser celebrado deverá apresentar plano de trabalho atualizado, contendo a descrição detalhada e a especificação do serviço a serem executado. Parágrafo único. Qualquer alteração feita no convênio, no plano de trabalho atualizado ou na descrição e especificação dos serviços a serem executados deve ser autorizada ou aprovada pela Câmara Municipal de Bauru. Bauru, 30 de abril de 2025, Estela Alexandre Almagro. Ao presidente da Comissão de Justiça para nomear relator. Vereador Biratã. Presidente, eu fiz essa emenda e retirei anteriormente. A vereadora Estela pediu vistas e colocou a emenda novamente. Então, eu dou por normal a tramitação. Demais membros. Vereador André Maldonado. Acompanha o relator. Vereador Edson. E, na sequência, o vereador Júnior. Acompanha o relator. Acompanhe o relator. Senhor presidente, a Comissão de Justiça opina pela legalidade e constitucionalidade. Obrigado, excelência. Agora, ao presidente da Comissão de Economia para nomear relator. Indico o nobre vereador Marcelo Afonso. Eu aceito e acompanho, vereador. Demais membros, por favor. Vereador Emerson, vereador Beto, vereador Maldonado para o voto. Acompanho o relator, presidente. Acompanho o relator. Acompanha o relator. Senhor presidente da Comissão de Economia, pela normal tramitação. Agora, senhores vereadores, a emenda está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, está em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários querem se manifestar. Está aprovada a emenda da vereadora Estela.
Alexandre Almagro. Passaremos agora ao projeto. O referido processo está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, está em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se manifestar, está aprovado. O processo 82/25, passaremos assim ao processo 96/25, projeto de lei que altere da nova redação a dispositivo da lei número 6.741, de 30 de novembro de 2015, autoria, vereador André Maldonado. O referido processo está em discussão. Pede a palavra o autor do projeto e a terá regimentalmente por até 10 minutos. Boa tarde a todos. Senhor presidente, é rápido, só para explicar o intuito desse projeto. A lei original desse projeto, ela fala que a alteração é apenas no inciso 2. Ela fala que são requisitos para fazer o agendamento via telefone, residência no município de Bauru, na área da cobertura da unidade de saúde, o porte da necessidade especial de locomoção atestada por profissional médico. Esse projeto, ele traz, apenas para trazer clareza, para que haja uma votação, ele traz só uma mudança nessa lei, permitindo que idosos façam também a opção de um agendamento via telefone. É uma demanda que nós recebemos no gabinete, achamos ela justa, tendo em vista que os idosos, principalmente agora nesse momento do frio, é muito complicado ele ir pela manhã ou de madrugada na porta de um BS, fazer esse agendamento. Então, se debatemos isso com o secretário de Saúde, ele falou que haveria essa possibilidade de implantar também para pessoas idosas. Então, esse é o nosso pedido para que os pares analisem e aprovem essa lei, que nós entendemos ser muito importante para o município de Bauru. Obrigado. O referido processo continua em discussão. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, está em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão, os contrários, querem se manifestar. Está aprovado também o processo 96/25. Passaremos agora ao processo 107/25, substitutivo ao projeto de lei que institui o Programa Municipal de Apoio às Mães de Crianças com Tratamento de Espectro Autista, TEA, do município de Bauru. Autoria, Ubiratã Cássio Sanches. Referido processo está em discussão. Pede a palavra o autor e a terá regimentalmente por até 10 minutos. Vou comprar mais água também, com o recurso do 12º, né, para a gente não secar a boca também. Desculpa. Não dá, minha veia da quinta série ela é muito viva, irmão, só vocês me desculpem. Tá? Eu quero aqui pedir aos pares, né, por favor, a análise desse projeto, em que pese a falta de discussão, vereador Estela, e eu entendo, compreendo muito bem. A senhora deve usar a palavra? Não sei se vai usar, se não for usar, né, mas usando, entendo os seus motivos, mas eu acho que a gente precisa ter propositura. Esse assunto ele vai ficar cada vez mais comum nos nossos dias, e nos dias dos nossos filhos também. Então, a nossa preocupação não é somente cuidar daquele que tem o transtorno do espectro autista, porque isso já é um dever da sociedade, a sociedade tem que cuidar dos seus. A Bíblia diz que quem não cuida dos seus é pior que o ímpio e negou a fé, ou seja, a sua fé não vale porcaria nenhuma. Então, quando a gente cuida dos nossos autistas e as pessoas que têm necessidades especiais, nós estamos dando um sinal de que realmente a gente se importa. Quando a gente cuida de idosos, é respeito à história, é respeito à vida, é respeito de um estado que nós chegaremos, querendo Deus. E se uma sociedade se preocupa com esta gama, com estas fatias da sociedade, se é que eu posso dizer fatia, ou camadas da sociedade, a gente pelo menos, ou está dando um sinal de responsabilidade em relação ao nosso cargo, ou às proposituras que a gente tem. Eu sei que da competência do legislativo discutir assuntos espinhosos. E esse não vai ser menos espinhoso
para agora, para amanhã, para depois. Nós vamos ter que olhar com mais cuidado para esse tipo de assunto. A preocupação da Câmara Municipal em fomentar, por exemplo, com as emendas impositivas, a Sorri, a APAI, que foi a entidade que recebeu boa parte, se não quase a maior parte, do recurso que tinha anos passados, encaminhei, porque eram processos, não era compra de equipamentos, eram processos que faziam com que as filas fossem diminuídas, quiçá até zeradas. Mas era para isso, porque é uma parte da sociedade que parece que a gente não olha como deveria olhar. Sorri. Fiquei muito feliz quando fui lá e constatei, como o vereador Marcos e outros tantos foram lá, convidados pela Sorri, a zerar, né, o pedido, a fila de aparelhos auditivos. Isso vocês mereciam uma moção de aplauso. A cidade mereceria uma moção de aplauso, porque está cuidando de quem precisa ser cuidado. Esse programa ele não é nada exagerado, não é nada exorbitante, é um caminho, é um passo. Então, o nosso objetivo principal é cuidar de quem cuida. A gente entende que as mães e os responsáveis das crianças já diagnosticadas, eu estou falando dos já diagnosticados, nós temos gente que nem diagnóstico tem. E nós não estamos preocupados, precisamos nos preocupar. Com o TEA, esse pessoal também deve ser atingido com esse programa e, naturalmente, nós vamos estar cuidando do nosso bem mais precioso, que é a sua família. É para onde você volta, é quem tem que aturar você, quem tem que amar você, quem tem que cuidar de você. Eu visitei uma casa, e vocês me permitam contar esse testemunho sem dizer os entes, que o menino tem 1,90 m de altura, com 17 anos, forte que nem um touro, e a mãe tem 1,50 m. Ela não pode levá-lo. Quando ele vai tomar vacina, ele precisa ficar no carro, precisa de 4 pessoas, vereador Arnaldo. 4 pessoas para ele tomar a vacina regular. E quando ele surta, ele bate na mãe, ele bate na irmã, e ele não é aceito. Ele não é aceito nas escolas, e ele está crescendo agora com 17 anos, apenas a APAI acolheu, e agora está dando o tempo dele, e ele está indo embora. E a mãe pediu socorro. Falou, pastor, nos ajude, porque nem o LOAS ela pode ter, porque o marido tem uma aposentadoria. Então, são situações espinhosas que a gente vai ter que discutir. Isso aqui, vocês me desculpem, é uma gota no oceano? Sim, acredito que sim, vereador Estela. Mas é pelo menos um sinal de que a gente se preocupa. E exercer e implementar o programa é obrigação. Não está na condição de obrigação, senão seria inconstitucional, inclusive. Eu não posso gerar obrigação ao Executivo. É apenas um projeto para poder se implementar um programa para cuidar. Essa que é a grande discussão. Então, o projeto ele prevê uma série de ações em benefício das mães atípicas ou de quem cuida da criança com TEA. Suporte psicológico, criação de rede de apoio, capacitação profissional para geração de renda, orientação jurídica para conhecimento dos direitos sociais. O vereador vai explicar para a mãe que ela não pode ter acesso a determinados benefícios. E determinados benefícios não são continuados. É a gente que tem que fazer. Então, com esse tipo de ação, eles terão acessos a benefícios legais, serviços públicos à disposição, parcerias podem ser feitas com entidades, universidades. Fica o caminho mais livre para a sociedade cuidar de quem precisa ser cuidado. Tudo isso com apoio de uma equipe, talvez, multidisciplinar, e que poderia ser designada, e deve ser designada, pela Prefeitura Municipal de Bauru, e deve contar com psicólogos,
assistentes sociais, educadores, terapeutas ocupacionais, nutricionistas. Então, a ideia do vereador não é inventar a roda, é dar um sinal para a sociedade que a gente realmente está preocupado. Pergunte para uma mãe atípica se a vida dela é fácil. O pai teve que se aposentar com menos tempo de serviço porque ele temia pela saúde da mãe. E eles amam o rapaz, como toda mãe ama, e tem que cuidar. O que a sociedade, o que está sendo proposto aqui é uma rede de apoio. O que está se propondo aqui é um programa sério para discussão. E eu sei que isso não se faz apenas com uma lei. Ela precisa ter aplicabilidade, ela precisa ter fiscalização, ela precisa ser efetiva, ela precisa ter mecanismos. Então, é nessa preocupação, que não é para emplacar o nome do vereador, fique tranquilo, não tenho essas paranoias, não tenho essas vaidades, não é para emplacar, emplaquei mais uma, não é nada disso. São assuntos de cotidiano, são assuntos de rotina, de família, de sociedade equilibrada, de problemas que estão chegando. O vereador Segala fez, o ano passado, se não me falha a memória, uma reunião aqui sobre cuidados paliativos. Acho que a maioria dos senhores sabem disso. Cuidados paliativos, né, vereador Segala? O que são cuidados paliativos? Nossa sociedade precisa se debruçar sobre isso. Os vereadores da Câmara Municipal de Bauru, da legislatura atual, precisam se debruçar. O que são? É dar dignidade para a pessoa ao morrer. Que coisa, irmão. Nós temos que cuidar desses assuntos. Então, a nossa preocupação, quando a gente propõe esse tipo de programa, não é o quanto de lucro, de likes ou de aprovações nós vamos receber, mas sim uma sinalização para aquilo que é cada vez mais comum, cada vez mais normal, e que a nossa sociedade vai precisar se debruçar. Agradeço e peço o voto dos senhores e entenderei votos negativos também com a mesma serenidade. Deus abençoe. Não precisa reservar meu tempo, presidente. Muito obrigado, excelência. O referido processo continua em discussão. Pede a palavra a vereadora Estela Alexandre Almagro e terá regimentalmente por até 10 minutos. Presidente, na verdade, vereador Bira, eu não vou votar contrariamente ao projeto, mas eu vou aqui, mais uma vez, trazer a reflexão acerca dos sinais que a casa dá quando, a despeito do mérito de determinados temas, sinaliza para a sociedade que está nós, vereadores, que não temos competência para isso, competência do ponto de vista da capacidade legal, da caneta na mão, capacidade de indicação orçamentária para a resolução de problemas. E a questão da altíssima incidência da TEA é um tema que precisa nortear ações prioritárias da gestão. Então, se a gente lê a legislação proposta aqui pelo vereador Bira, até do ponto de vista de ser as nossas legislações, uma preocupação que o vereador Segala sempre traz, de ser também clara, escorreita, o artigo 1º já chama a nossa atenção. Fica instituída a criação do programa. Ou a gente está criando um programa, ou não está. Né? Não dá para a gente instituir que será criado. Na verdade, a gente percebe o esforço do vereador ao não encontrar eco no Poder Executivo para aprofundar um tema que ele trabalha, porque eu também acompanho o debate em torno da pauta PCD. E a gente sabe que há uma
uma distância, assim, olha, há um abismo entre a prática, a implantação efetiva de políticas públicas que atendam as crianças, que atendam as famílias, que priorize o orçamento para a implementação dessas políticas, que se ouça, que se tenha essa escuta social sobre o problema, que vai desde a adequação das nossas escolas, porque é o básico. Não é? Aí nós vamos encontrar aqui o apelo do vereador, por exemplo, no parágrafo único do artigo 3º. O Programa de Apoio para Mães de Crianças Autistas disponibilizará cursos profissionalizantes para que as mães atípicas possam contribuir com a renda familiar. No 3º, para a execução dos serviços previstos no artigo 2º, o Programa de Apoio deverá contar com os seguintes profissionais. E aí aqui nós vamos ver do item 1 ao 7, falar em psicólogos, assistentes sociais, educadores e N outros. Nós acabamos de fazer uma verdadeira batalha intelectual com o governo para que eles cumprissem a lei federal de psicólogos e assistentes sociais nas escolas. 1 ano de debate envolvendo os conselhos regionais de psicologia e assistência social e nem assim Secretaria de Educação e a prefeita Suelen Rosim se sensibilizaram para cumprir a lei federal e criou um núcleo de 10. Agora, com muito esforço, aumentou um pouco esse número antes de mandar o projeto para a Câmara. Mas nós temos 92 unidades. Entre as escolas de educação básica, infantil, período integral ou não, e as de educação de jovens e adultos. Então, nós estamos falando de um núcleo gestor para a Secretaria de Assistentes Sociais e Psicólogos. É um passo, uma luta de 20 anos de assistentes sociais e psicólogos para conquistar uma lei federal que obriga os municípios, e ainda assim o governo não cumpriu, não vai cumprir. Então, dirá criar as condições efetivas para se implementar um programa como esse. Claro que, do ponto de vista de se sonhar perspectivas, de se abrir o governo para o debate da pauta PCD, que eu repito mais uma vez, não é com o esboço de coordenadoria PCD que a prefeita fez. Não é? Você coloca lá 2 pessoas em cargo de comissão, era essa a proposta, portanto, poderia vir de qualquer lugar, nem ter experiência, porque não tinha nenhuma vinculação formal na propositura da legislação que ela enviou para casa, que você vai conseguir avançar nesse debate que é multissetorial, envolve saúde, é complexo, envolve educação, envolve assistência, envolve acessibilidade, portanto, também a Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. É uma pauta de gente grande, é uma pauta de política pública, e não se debate política pública, é o velho e sempre atual debate do nada sobre nós sem nós. Então, ouvir-se com o Conselho e as entidades que atuam na pauta PCD para se criar perspectivas de implementação de uma coordenadoria ou uma secretaria e um programa municipal que, de fato, atenda. Onde que eu digo que a gente precisa se vigiar? Porque a sinalização que a gente passa é de, olha, agora criou-se, e aí a prefeita pode dizer, Bauru tem um programa para atendimento. Não terá. Estava dizendo, vereador Bira, que vou votar favoravelmente, mas não deixe de votar constrangida. Por quê? Porque a prefeita, nos 4 anos do nosso mandato anterior, se mostrou absolutamente refratária em relação a isso. Não aceitou o aprofundamento desse tema e dessa pauta. Quando recebe entidades, é só do ponto de vista do videozinho para a rede. Recebe lá a camiseta da caminhada da Down, da caminhada da Família 21, faz um videozinho e, no dia seguinte, se perguntar para ela quais eram as pautas da caminhada que ela não faz, ela não sabe dizer, ela não se envolve. E o tema é tema de política pública. E aí, por que me constrange? Me constrange porque tem conteúdo, vereador.
E Vossa Excelência, que neste momento faz parte da base da prefeita, eu sinto isso da parte de todos os vereadores da base. A prefeita não se abre para discutir. Olha, vamos caminhar nessa direção. Porque ela poderia dizer a Vossa Excelência, por exemplo, vamos fazer uma discussão, uma audiência pública, para implementarmos um programa. E vamos chamar o conselho, e vamos colocar os secretários, e vamos debater o orçamento. Por que ela não faz? Ela não quer fazer. A senhora me permite? Fica à vontade, por favor, me honra com a parte. É que, assim, a questão... Eu me julgo um vereador independente. E tudo que é por Bauru terá o meu apoio. Eu me julgo assim, e os meus pares sabem disso. Então, não é questão de... Já votei a seu favor, já votei a favor de todos, porque eu sou o vereador por Bauru. Então, como vereador de Bauru, claro que eu quero que Bauru avance. E é nesse ponto que eu digo, eu me julgo um vereador independente. E é esse o nosso papel desde sempre. Eu respeito Vossa Excelência, já sabe disso. Eu não acredito em independência no Poder Legislativo. Isso é como água morna, não faz nem chá. Ou é de um lado ou é do outro. Eu, por exemplo, sou desde 1º de janeiro de 2021 oposição declarada a este governo, porque este governo não me representa nas propostas, na capacidade política, no compromisso com a cidade, na capacidade do debate das políticas públicas que a cidade precisa, então eu sou oposição. De qualquer maneira, chegando a algum assunto que interesse ao povo e que seja assertivo, ou que empreste alguma assertividade, o que tem sido cada dia mais raro aqui, obviamente que não estamos na ditadura militar, não se tem oposição sistemática, é consciente e propositiva. De qualquer maneira, não vou votar contrário ao projeto, mas alerto que cria uma zona de conforto para o governo dar sinalizações como essa, porque, para todo efeito, a lei, passando a vigir, vai dar para a cidade, em tese, um programa para atender, quando a gente sabe que não atende nem as nossas crianças que têm a TEA. Nós temos 5, 6 crianças laudadas numa sala de aula, nosso número de professores é insuficiente. Não é? Assim, os problemas em torno do debate da inclusão nas nossas escolas têm sido cada dia mais um desafio. De qualquer maneira, nesses 20 segundos finais, presidente, eu queria só fazer uma reflexão aqui. Eu votei favoravelmente na proposta do vereador Maldonado, que foi a votação anterior. Mas eu começo a ficar, de certa forma, incomodada com as indicações dos pareceres da Procuradora Jurídica, que tem norteado a formação dos pareceres na Comissão de Justiça e vindo para o plenário. E não estou dizendo nem que eu concorde aqui com os 3 projetos do vereador Marcelo Afonso, que foram considerados inconstitucionais. O que eu quero dizer é que eu vejo semelhanças, similaridades, do ponto de vista da impossibilidade real, do ponto de vista prático e até mesmo jurídico. Porque, veja, tem mérito total, 200%. Mas, ao você ampliar um programa do atendimento por telefone para um determinado público, você está, sim, adentrando a seara do Executivo. Porque você está entrando na esfera administrativa. O secretário sinalizou que é possível. Eu acho que é totalmente possível. Acho que eles já deviam ter feito isso, inclusive, e ampliado mais do que só para os idosos. Não é? Nós já devíamos ter avançado muito. Mas essas sinalizações, elas acabam sendo um pouco confusas para nós. Então, nós temos aqui 3 pareceres de ilegalidade em projetos que eu concordo que padecem da estrutura legal e constitucional. Por outro lado, estes outros 2 também flertam com o campo da impossibilidade real de que essa política parta de nós, vereadores. Mas, feitas as explicações, vereador Bira, naturalmente não votarei contrário, mas eu jamais poderia dar esse voto sim, sem me manifestar quanto às preocupações que eu tenho aqui de forma reiterada trazido para essa tribuna. Obrigado. O referido processo continua em discussão. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra. Está em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários querem se manifestar. Está aprovado o processo
107/25. Passaremos agora aos processos de discussão única. Senhores vereadores, nós tínhamos em pauta processo 145/25, 146/25, 166/25, todos da Comissão de Justiça e Legislação, de parecer de legalidade, e esses processos foram retirados de pauta pelo autor. Passaremos, então, ao processo... Sim, deferido. Questão de ordem. Deferido a questão de ordem. Queria que todos os projetos em votação única fossem votados em bloco. Senhores vereadores, algum destaque? Qual, doutor Segala, por favor? O 94 em destaque, então passaremos em votação. O processo 176/25, projeto de decreto legislativo que concede medalha Sebastião Paiva ao senhor Felício Damião Pinto, autoria Dário Luiz. O processo 178/25, é o projeto de decreto legislativo que concede a medalha Sebastião Paiva ao pastor Guaraci de Lima, autoria Emerson Pereira Batista. A moção 91/25 de aplausos. Aplauso aos senhores Bruno Sena, Valdemar Sena Neto, Caio Poli, Sérgio da Silva pela atitude heróica, altruísta e inspiradora demonstrada no resgate de uma vida de acidente no trânsito. Autoria Edmilson Marinho da Silva Júnior. A moção 92/25 de aplauso ao pastor Guaraci de Lima por sua trajetória de vida, marcada por dedicação ao trabalho, fé à comunidade bauruense. Autoria Emerson Pereira Batista. E o processo 93/25 de aplauso a Centerpar por sua trajetória de sucesso no mercado de securitização. Autoria Márcio Teixeira. Sendo assim, todos os processos mencionados estão em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra está em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado. Passaremos agora ao destaque do Dr. Segala, o processo número 94/25 de aplauso à pedagoga e psicóloga bauruense Mariana Sotero Bonás, pelo trabalho de excelência, pelo acolhimento e humanização das famílias atípicas e pela obra de sucesso Mães Atípicas, a maternidade que ninguém vê. Autoria José Roberto Martins Segala, que, além de autor, pede a palavra e a terá regimentalmente por até 10 minutos. Muito obrigado, senhor presidente. Eu não solicitei uma parte à nobre vereadora Estela, no momento em que ela usava da palavra, mas vou agora colocar de início o que eu ia dizer numa parte. Eu ia pedir a ela que deixasse um espaço em branco para colocar a minha assinatura naquilo que ela estava falando. Vereador Bira, não preciso dizer o apreço que eu tenho por Vossa Excelência. Vossa Excelência sabe. Mas é mais ou menos dentro daquilo que a vereadora disse. Este projeto, para ficar 100% legal, tinha que vir do Executivo. Não dá para sair daqui, entendeu? O fato de que nós vamos aprovar não quer dizer nada, porque se ninguém questionar isso, depois fica por isso mesmo e está ótimo. Tá bem? Eu espero que ninguém questione, como ela fez também, eu também fiz, dei o voto e tudo mais. Mas a razão nós temos um compromisso com a gente de querer fazer as coisas da forma como a gente acha que devem ser. E o que a vereadora disse procede. O certo seria verdadeiramente o Executivo chamar para si essa responsabilidade. Mas a importância do que Vossa Excelência propôs é tão grande que fez com que eu viesse aqui agora falar a respeito da Mariana Sotero Bonás. A Mariana é uma psicóloga aqui da nossa cidade. Ela tem uma formação muito positiva, formou-se em 2008 em psicologia, formada em pedagogia. E a Mariana tem 2 crianças, né?
o Vitor e a Mariá, mesmo assim, ela tem uma dedicação impressionante a esta causa, a causa das crianças que têm problema, mas não voltada com as crianças, voltada com as mães das crianças. A preocupação de Vossa Excelência, das mães e os responsáveis por essas crianças. E a Mariana tem um livro, ela escreveu um livro, Mães Atípicas, a maternidade que ninguém vê. Ela lançou esse livro, e esse livro vendeu que nem água. A segunda edição não levou nem 15 dias para ser autorizada pela editora. E isso está fazendo sucesso no Brasil todo. A Mariana recebeu um convite para falar lá em Rondônia, sobre o livro dela. E no Tocantins, uma escola fez um seminário a respeito do livro dela, mandou fazer cartazes em tamanho grande, tamanho de 1,5 metro de altura, com a capa do livro. Ou seja, ela está ganhando destaque muito longe daqui. Por isso que a gente tinha que valorizar os nossos. Os nossos. O assunto é maravilhoso, a preocupação dela, o que ela faz com essas mães irresponsáveis de crianças atípicas, as palestras que ela dá, os cursos que ela dá, a dedicação que ela tem para com essas mães e esses responsáveis, é algo comovedor, porque vai muito além da simples profissão, vai muito além de um trabalho profissional. É um trabalho feito com muito amor, com muita dedicação, né? Então, a gente tem que valorizar, porque é gente nossa, vereador. Nós estamos aqui propondo para Mariana uma moção de aplausos aqui, que nós vamos entregar brevemente para ela aqui, para destacar o nosso reconhecimento ao trabalho que ela realiza, né? Então, só estou aproveitando para ir antecipando isso. Nós vamos fazer uma moção de aplauso à Mariana, porque esse assunto precisa ser mantido em suspensão. Nós temos que falar toda hora sobre isso, vereador Bira, toda hora, né? O próprio vereador Marcos também tem interesse nisso, o vereador Juninho também está dedicado a isso, todos nós. Aliás, eu acho que posso falar até que todos os vereadores estão, todos, né? É uma causa que mexe muito com a gente. Eu só quis fazer esse destaque para poder também a oportunidade de valorizar a preocupação de Vossa Excelência com o projeto que apresentou. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, Excelência. Sendo assim, a referida moção continua em discussão. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, está em votação. Ninguém querendo... Os favoráveis permanentes da comissão, os contrários querem se manifestar. Está aprovado a moção 94/25. Sendo assim, senhores vereadores, chegamos ao final da ordem do dia. Passaremos agora às explicações pessoais. Primeiro vereador inscrito, vereador Edmilson Marinho da Silva Júnior. Abre mão da palavra. Próximo vereador, vereador Estela Alexandre Almagro. Pede a palavra e a terá regimentalmente por até 5 minutos. Presidente, questão de ordem. Eu falei no lugar do Emerson, eu pedi a minha inscrição na explicação pessoal, e se Vossa Excelência tiver dúvida, pergunta para o VAR lá, né? Vereadora Estela fará uso, depois o vereador Borgo faz uso. Por favor. Permanece, vereadora Estela, por favor. Por gentileza, aí vereador Borgo na sequência. Eu
Vou falar de 2 assuntos aqui. E um deles, por coincidência, agora eu estava sendo chamado, ele cheguei atrasado aqui no plenário, porque o representante lá da Fundação Astronauta Marcos Pontes estava entregando o convite aqui. Eu fui educadamente receber. Esse é um dos 2 assuntos que eu quero falar, porque eu quero fazer aqui minhas as palavras do vereador André Maldonado. Não é a primeira vez, no mandato anterior, por iniciativa do vereador Marcelo, salvo engano, uma moção de aplauso para a entidade, com meu voto contrário, me trouxe a essa tribuna para dizer que Marcos Pontes, para mim, é o melhor exemplo de político que não faz diferença nenhuma para a cidade pelo qual foi eleito. E, muito provavelmente, se torne o senador de um mandato só. Agora, quero chamar a atenção da Prefeitura, e já até falei para o vereador Maldonado, que está pedindo o artigo 18, sobre o tanto que a Prefeitura se dedica a essa parceria para esse bendito arraia aéreo, que o preço exorbitante para supostamente ajudar entidades. E eu tenho muita curiosidade de saber para onde é que vai esse dinheiro que eles arrecadam ali. Porque, dá de 10 na Expo e qualquer outro tipo de evento local ou regional. É um absurdo. O tempo é curto, eu não vou aprofundar. Mas, isso de ficar as chefias, principalmente na área da saúde, pressionando o servidor para ver se quer fazer a hora extra lá, pouco mais de R$20, para trabalhar nesse bendito arraia aéreo, está passando do incômodo. Já passou de ser um flerte com o assédio e a possível ilegalidade. Já está virando abuso. E eu, assim como o André já disse que fará, então não repetirei. Vou aguardar com toda a paciência a resposta que virá para o vereador André Maldonado, e já disse a ele que vamos somar com as informações que eu recebi no ano anterior, 23 e 24, que nós pedimos essas informações. Está na hora de a gente discutir, né, vereador Márcio, o futuro daquele espaço. E esse negócio de governo, colocando azeitona na empada para essa papagaiada, já passou de todos os limites. Inclusive, vou até aconselhar o vereador Maldonado para que amplie as perguntas nos mesmos modos que nós fizemos nos anos anteriores, para ver quanto tempo de serviço que teve a Indurb, quem vai fazer a retirada dos resíduos, quantas horas de serviço dos servidores, para um evento que eu não sei para onde vai o recurso que é arrecadado. Eu realmente não sei. Mas isso nós precisamos saber. Porque a participação da Prefeitura nessa empada do Marcos Pontes tem sido cada vez mais generosa. Parece que vestiu como uma luva as ambições dele com a vontade de atendê-las pela prefeita Suelen Rosim. E isso não está certo. Não está certo. Encerro por aqui, porque esse assunto vai render muito, e nós vamos continuar com ele, e aqui o vereador André terá todo o meu apoio para meticulosamente passarmos a peneira. Márcio também. Será muito importante. Natalino também. Muito bem, Natalino. Vamos fazer essa frente para juntos enfrentarmos esse tema aí, que não é menor. E quero dizer que estarei amanhã na reunião no Ministério Público. Não sei ainda o que será a conotação, porque penso que já tardava também uma ação do Ministério Público em relação à omissão do Executivo. Eu não sei quais foram, ainda não levantei, quais foram as justificativas apresentadas pela FUNPREV, mas essa FUNPREV chapa branca está ajudando a afundar a fundação. Arquitetos do fim da Fundação de Previdência dos Servidores, que tem uma origem que nós já debatemos aqui muitas vezes. E nós sabemos onde estão as responsabilidades. Mas essa postura de contemplação destes presidentes chapa branca
que a cada 2 anos tem sido eleito pelas mãos da prefeita, não ajuda em nada o futuro desses servidores. E isso é muito grave do ponto de vista econômico, do ponto de vista social para a nossa cidade. Seria uma crise sem precedentes. O impacto que essa má gestão da parte patronal, e que agora até o Tribunal de Contas já apontou, já multou, já puxou a orelha para dizer: vocês não são empregados. Vocês são um órgão autônomo, vocês são uma fundação. Coloquem-se à altura, porque vocês serão responsabilizados. E começaram a ser. Então, nós vamos acompanhar amanhã, seguramente, o Sindicato dos Servidores deve também se fazer presente com o seu advogado, e acho que seria muito importante que o número maior possível de vereadores também comparecesse, para a gente ver para onde sinaliza essa discussão que acontecerá amanhã. Obrigado, Excelência. Próximo vereador a fazer uso da palavra, vereador Eduardo Borgo. Pede a palavra, terá regimentalmente por até 5 minutos. Obrigado, presidente. Presidente, eu confesso que eu estou muito chateado com a fala do líder da prefeita, o vereador Sandro Bussola. O vereador Sandro Bussola, eu conheço o jeito que ele atua, e eu entendo que deve ter doído barbaridade no depoimento da Damares aqui. Ele tentou até impedir os questionamentos de vereadores que não fazem parte da comissão, mas ali no calor do momento não teve como, né? E todos sabem aqui que acho que o único vereador que fez campanha com o Jeep fui eu. E aí ele jogou aqui no ar, né? É o estilo do vereador Sandro de trabalhar, que se fosse para ir atrás de fatos do passado, teria que ir atrás de um jipão, de quem usou um jipão na campanha. Eu estou triste por quê, presidente? Porque ele chamou de bug. E não é um bug, é um Jeep da Segunda Guerra Mundial. Acho que tem 3 no mundo igual o Jeep que eu usei na campanha. Então, vereador Sandro, é praticamente um bullying contra o Jeep. Então, isso me deixou triste. Tá? Mas, vereador Sandro, outra situação que eu fiquei triste também, eu fui espionado pelo hacker pago pelo cunhado da mulher que você lidera. E nem o hacker achou nada contra mim. Porque não tem nada de errado. Agora, poxa, vai colocar gente mequetrefe para pesquisar a prestação de contas, está lá. Dá uma olhadinha lá que você acha lá, entra lá, DivulgaCand, bota no Google, www.divulgacand 2024, entra lá em eleições, Sudeste, candidato, partido, coloca no Novo, dá uma olhadinha lá. Poxa, tá lá, vereador, foi registrado, não é o bug, tá? Me perdoa, agora eu estou entendendo, ele procurou por bug na campanha, não é bug, o vereador Sandro, é Jeep. Dá uma olhadinha lá, valor estimado, tá? Talvez quem você colocou para fazer esse levantamento não tenha competência ou capacidade para isso, ou talvez estivesse muito bravo, né, com o que nós estamos levantando. Mas eu já adianto, vereador Sandro, nem o hacker conseguiu levantar nada de errado, porque não tem. Não tem. Eu nunca fui para os Estados Unidos. Tem gente, vereador Sandro, que vai para Paris, tira foto, inclusive, e passa para os amigos. Baixo da Torre Eiffel, gente que não tem a mínima condição de, talvez, Paraguai. Mas viaja para Paris, que não é o meu caso. Tem gente que viaja para Disney com sócio oculto, que não é o meu caso. Tem gente que achaca caçambeiros, mas também não é o meu caso. Tem gente que tem amiguinhos em autarquias, que também não é o meu caso. Estou dando aqui exemplos, tá? Aleatórios. Mas não tem nada, nada. Nem o hacker conseguiu pegar nada, porque não tem. E mais uma vez, vereador Sandro, infelizmente não está aqui, né? Porque, puxa, queria tanto, eu gosto de falar assim, olhando no olho. Mas talvez faltou competência para fazer a busca na minha prestação eleitoral, tem que procurar por Jeep
Doação de valor estimado. E não por bug, né? Por bug não vai. Aliás, no ano passado acho que eu nem cabia num bug, né? Mas, enfim. Me chamou a atenção também quando o vereador Sandro diz que se fosse analisar os fatos eleitorais da campanha passada, ficaríamos aqui quase um ano. Isso me chamou a atenção. Será que tem tanto fato assim que o vereador Sandro tem notícia que teríamos um ano para investigar? Será que apareceria alguém, por exemplo, do lado da Damares com um carrinho de cesta básica, uma foto? Hã? Será? Porque se isso acontecer, eu entendo que seria a hora de fazermos um aditamento na denúncia da SEI e aumentarmos essa investigação. Então, deixando bem claro, eu vou apresentar aqui, vou conversar com os colegas, se não for para aditar a SEI, de pedirmos outra, porque um crime que foi confessado aqui hoje com a participação da mãe da prefeita e uso da máquina não pode ficar sem ser investigado. E muito obrigado, vereador Sandro. Só não chame mais um jipe da Segunda Guerra Mundial, 3 no mundo, de bug, por favor. Obrigado, presidente. Próximo vereador inscrito, vereador Hélio Venâncio. Elinho. Pede a palavra, terá regimentalmente por até 5 minutos. Nobre presidente, senhores vereadores, vereadora, eu volto a esse plenário para a gente encerrar, né, o assunto da segurança pública e o quanto o nosso governador tem deixado a desejar nesse tema. Eu falava na primeira fala sobre a resposta que foi me dada através desta casa, de ofício que a gente fez cobrando que o nobre, o excelentíssimo senhor governador envidasse esforços para melhorar as condições da segurança pública no nosso estado. E aí, então, ele me mandou essa resposta. Eu vou pedir para a TV Câmara, se puder dar um zoomzinho aqui, ó. Dá um zoom aqui, por gentileza, TV Câmara. Muito bom. Muito bom. É isso aí. Pode voltar, por gentileza. E isso aqui é justamente para que outros policiais em todo o estado, que tiver cargo eletivo, que tiver mandato, que faça a mesma coisa, porque vai chegar lá, vai repercutir, vai incomodar. Afinal de contas, diz ele, cumpre informar que em atenção às demandas de valorização dos serviços públicos estaduais, inclusive os integrantes das polícias civil, militar, técnico, científica e etc., foi aprovado em 13 de maio de 2025 pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a ALESP, o projeto de lei número 12 de 2025, de iniciativa do Governo do Estado, que estabelece reajuste salarial de 5% para as categorias do Poder Executivo com efeitos financeiros a partir de 1º de junho de 2025. Então, nobre governador, fica aqui o meu repúdio a essa atenção que o senhor deu. Afinal de contas, 5% sequer alcança a inflação do ano passado, que o senhor não deu absolutamente nada. Então, fica aí o meu repúdio e eu conclamo a todos os policiais que tenha mandato que faça a mesma coisa, através das suas casas, né, de lei, poder executivo e etc., faça lá ofício, cobrando aquilo que foi prometido, porque nós não estamos cobrando absolutamente nada além daquilo que foi prometido, que é, no mínimo, respeito. Muito obrigado, senhor presidente. Eu que agradeço. Próximo vereador inscrito, o vereador Manelo Zila. Abre mão da palavra. Próximo vereador, vereador José Roberto Martins Segala. Pede a palavra, terá regimentalmente por até 5 minutos. Gostei.
Senhor presidente, antes de falar o que eu quero falar, eu quero aqui apenas hipotecar irrestrita solidariedade, não ao vereador Eduardo Bosco, ao jipe do vereador Eduardo Bosco. Eu sou um apaixonado por jipe. Tive vários jipes na minha vida. Nunca usei jipe em campanha, porque os meus jipes nem no mato não iam, viu? Tanto que eu cuidava deles. Eles foram comprados para levar minhas netas, que eram pequenas. Elas desmanchavam a Maria Chiquinha, só para ver o cabelo voar ao vento, né? Jipe é uma paixão. Então, chamar um jipe de bug realmente é bullying, é uma ofensa, não pode. Tem a minha solidariedade e o seu jipe, viu? Senhores vereadores, tem algumas coisas que a gente fica encafifado. Você lembra dessa palavra, encafifado? Vereador Marcelo tem aqui uma proposta de guarda municipal que ele trabalha, e trabalha muito bem, mas não consegue fazer com que ela saia do papel. Porque não entrou no orçamento. Não entrou no orçamento. Mas mais do que necessária a guarda municipal, não preciso nem dizer o quanto é, né? Ela precisa realmente ser implantada aqui. Assim como o vídeo monitoramento, que dá uma inveja, vereador Bira. O senhor viu reportagem de vídeo monitoramento em Jaú? Né? Beleza. Não sei quantas câmeras. Em Ourinhos. Caramba. Em Bauru, nada. Não dá. Não, é difícil. Qual é a consequência disso? A consequência disso é o apoio social da Secretaria Municipal de Saúde sofrer um furto. O apoio social da Secretaria Municipal de Saúde, vereador Marcos, serve para abrigar, armazenar e depois distribuir coisas importantes, né? Inclusive alimentos que precisam de refrigeração, precisam ser mantidos em refrigeração. Tem medicamentos, tem fraldas, tem uma série de coisas do apoio social da Secretaria da Saúde. Ou seja, ela atende a população mais vulnerável, mais necessitada dessas... a gente chama isso de... como é que é mesmo? Me foge a palavra aqui agora. Não são recursos que a gente fala, né? São... Eu usava muito essa palavra. Insumos. Obrigado. Usava muito essa palavra na minha aula. E aí, uma vez, eu pedi para a chefe da biblioteca preparar para mim um resumo a respeito de insumo para mandar para o aluno. Ela falou, o senhor errou, é insuma. Não é? Eu falei, a senhora é que não sabe o que é insumo, né? Não, desculpa, mas são insumos muito necessários que a Secretaria da Saúde precisa. E o que furtaram lá? Furtaram a fiação. A fiação. Então, tudo que estava sendo armazenado ali, estocado, dependendo de energia, ia para o beleléu. Né? Imagina, não furtaram as coisas que tinham lá, furtaram a fiação. Aonde fica o apoio social, vereador Natalino? O senhor faz ideia? É na quadra 2 da Rua Cussi Júnior. Está aqui no centro da cidade de Bauru. E nós estamos sendo vítimas desse tipo de coisa, porque nós não temos uma guarda municipal, não temos um sistema de vídeo monitoramento que possa coibir isso aí. Está na hora da gente realmente insistir para que essas coisas sejam implantadas aqui em Bauru. Era isso que eu queria falar e lamentar que tenham praticado um furto ali, criado esse problema. Por sorte, com a ajuda da Polícia Militar, esse material foi recolhido e levado para outro local onde podia ser mantido em refrigeração. Mas, caso contrário, tudo aquilo estaria perdido. Não é nem doado, é perdido mesmo. Muito obrigado.
Obrigado, excelência. Próximo vereador inscrito, vereador Marcelo Roberto Afonso. Pede a palavra e a terá regimentalmente por até 5 minutos. Bom, é bem rápido, mudando um pouco de assunto. Realmente, o vereador Segala esteve aqui falando de segurança pública e sempre digo que os 3 pilares, né? Saúde, educação e segurança pública. E vejo muitos aí que realmente são aqueles que proporcionam, né, um marketing hoje para os políticos, e estou ouvindo falar muito que os futuros aí candidatos, pré-candidatos aí ao cargo para deputado tem que se falar em segurança pública. Então é uma crescente. Temos a felicidade, né? Fizemos um projeto de lei aqui sobre o vídeo monitoramento para a rede de saúde e também a rede municipal de educação. Foi aprovado, então esperamos que isso se torne, né, efetivo. E também a questão da Guarda Municipal. Infelizmente, uma cidade que sim quer ter uma segurança pública forte, isso já passou da hora. E fica aqui mais uma vez, né, esse apelo. Acho que a cidade que está preocupada com segurança pública, nós temos que realmente ter esses bolsos no nosso município, né, vereador Marquinho? Então, segurança pública está entre os 3 pilares, eu acho que, ou então, acima aí, né, dos 3 pilares, porque sem segurança pública você não tem uma saúde adequada, você não tem uma educação adequada. Então, acredito que o início é a segurança pública e saúde e educação, né, porque tem que andar junto. Então, fica mais esse apelo. Já agradeço os vereadores aí pela aprovação do projeto, da nossa autoria. Eu acho que é isso. Sempre estamos aqui para debater e trazer e lembrar, né, aquilo que tem que ser feito no nosso município. Deus abençoe, presidente. Uma boa semana a todos e um bom trabalho. Muito obrigado, excelência. Próximo vereador inscrito, vereador Márcio Teixeira. Pede a palavra e a terá regimentalmente por até 5 minutos. Boa noite a todos. Boa noite, população que nos assiste. 5 minutos. Doutor Segala, eu quero agradecer todo o empenho do senhor na área ambiental, viu? É um prazer. Você sabe, comigo, a gente junto, eu, vocês e nossos vereadores aqui, tá? E referente à autorização da SEMA para possível, né? Corte de 1.000 árvores. Esse vereador aqui está em conversa junto com a CPFL e também com a secretária para uma proposta de um plantio de 5.000 árvores em 6 meses. Mesmo assim, olharei, tenho olhos, tenho voluntários, vou pedir todo mês via, se for problema, artigo 18, mas se não for, se não houver necessidade, a relação e autorização, e principalmente o senhor engenheiro ambiental que assinou. Tá? E para complementar sobre o arraio aéreo, aqui é um desabafo político, né? A Casa de Lei, eu sou do PL, tenho um colega do PL aqui, onde nós temos um senador da nossa cidade. A gente tem um senador, que não veio visitar e conhecer aqui, né? Apesar que ele conhece, mas visitar os seus colegas de partido, né? A gente fica chateado, a gente tenta contato e não recebe nenhum oizinho e um joinha, viu, Elinho? Nenhum joinha. E falando do Aeroclube, já está na hora, né? Da desafetação do sítio aeroportuário do aeródromo de Bauru, que esse ano teve até carnaval lá, velho. E a prefeitura, dona prefeitura, gasta em torno de 2.300.000 reais anuais com um serviço belo prestado, não tem um papel de bala.
no Aeroclube. E não tem 3 a 4 voos por dia, enquanto a nossa rodoviária, questão de segurança, 1.200.000 pessoas. Então já está na hora de começar séria essa conversa, a gente desafetar, tudo que é tombado vai permanecer, o Aeroclubinho lá vai ter o dinheirinho dele para montar uma pista, para voar com os teco-teco deles lá, e a gente vai transformar essa cidade. Vamos transformar essa cidade. Quero encerrar minha fala mandando um abraço para o nosso senador Marcos Pontes. O próximo vereador é esse vereador que eu falo. O vice-presidente pode assumir aqui, por favor, por gentileza, que eu gostaria de fazer uso da palavra. O que eu tenho que falar? Fique à vontade. Senhores vereadores, tanta coisa que a gente até esquece, né? Eu ia falar na minha fala inicial, mas não consegui. Senhores vereadores, amanhã às 14 horas, inclusive eu encaminhei ofício para todos os vereadores, convidando, haverá uma reunião com o doutor Fernando Macelli Helene, que vai tratar sobre a situação... Oi? 16 horas, desculpa, não 14, amanhã, obrigado. A importância da assessoria, né? O pessoal da TVT foi embora já. Amanhã, às 16 horas e não às 14 horas, como eu estava falando de forma errônea aqui, haverá uma importante reunião lá no Ministério Público do Estado com o doutor Fernando Macelli Helene, que vai tratar do assunto do déficit da FUNPREV. Um rombo que não para de crescer, doutor. E agora temos aqui não é assessor, mas é jornalista, mas é o nosso Bombril, que faz um pouco de tudo na nossa casa, Nelson Itaberá, falando de 16 ou 16h30. Enfim, a partir das 16 horas estaremos lá, de suma importância a participação dos vereadores, porque vai sobrar para esta casa, vai sobrar para os vereadores a hora que tiver que fazer um ajuste na FUNPREV. Você imagina a pressão que nós vamos sofrer aqui. Temos que pensar como nós vamos resolver. Então, estaremos lá, essa presidência estará lá à disposição do Ministério Público, e sim, pode contar que o que tiver ao nosso alcance nós iremos fazer. E um outro assunto, senhores vereadores, ontem teve um evento na Avenida Nações Unidas, na altura do Vitória Régia, que interditou a avenida ali. A Avenida Nações Unidas, ali naquele local, que compreende ali, desde da churrascaria, aquela churrascaria aqui em cima, na entrada das Nações, como chama? Porteira do Rio Grande, obrigado. Desde a Porteira do Rio Grande e vai até mais ou menos ali no Vitória Régia, já virou um espaço aqui na cidade de Bauru, vereador Maldonado, de receber grandes eventos, principalmente corridas e tudo mais, entendeu? O que acontece? Eu super defendo esses eventos, e vai aqui a nossa mensagem aos secretários do Desenvolvimento, secretário do Esporte, Cultura, para se atentar a uma questão. Não chegou a hora de levarmos os eventos para a Avenida Nações Norte, desenvolvendo aquela região, e, ao mesmo tempo, não causando um transtorno naquela região. A principal, se não for, mas é a principal, junto com a Rodrigues Alves, a avenida da cidade, a entrada, onde recebe milhares de pessoas que vêm de fora, no final de semana, que quer acessar ali o Bauru Shopping, quer acessar o próprio Parque Vitória Régia, a Praça da Paz, enfim. Será que não está na hora de começarmos a pensar em levar os eventos para a Avenida Nações Norte, que tem uma mega estrutura, e as marginais você pode utilizar muito bem sem ter nenhum problema de travar o trânsito? A hora de pensar
que a cidade segue crescendo, o número de veículos não para de crescer e a quantidade de pessoas que nós recebemos, os turistas que vêm a Bauru, pega uma marginal, tanto de um lado quanto do outro, totalmente engarrafado, com um tempo de espera muito grande para você conseguir atravessar a avenida. Para quem está chegando em Bauru, tem que acessar ali a Alça para pegar a Praça da Paz, descer até... passa McDonald's, desce, pega a agulha lá na frente, depois da Vitória Régia, vai até o supermercado Confiança para fazer o retorno, e aí né, retornar para acessar o shopping e tudo mais. Alguns eventos eles estão deixando ali aquela alça aberta. Mas para reflexão, fica para reflexão. Vamos começar a utilizar a Avenida Nações Norte para diversos eventos importantes que acontecem na nossa cidade, principalmente as corridas de rua, né, que há necessidade de interditar aí um espaço muito grande e não é razoável que a gente continue criando esse engarrafamento nessas marginais da Avenida Nações Unidas. Muito obrigado, senhor presidente, desejo uma excelente semana a todos e a todas. Muito obrigado. Próximo vereador inscrito, vereador Natalino, Márcio Teixeira já foi, Marcos Natalino. Vereador Natalino pede a palavra e a terá regimentalmente por até 5 minutos. Senhor presidente, nobres vereadores, a minha fala da explicação pessoal inicial será sobre infelizmente, uma fatalidade que ocorreu nesta última semana, né? Acho que a mídia divulgou aí sobre um acidente trágico que houve ali na pista ali de Boracéia, que culminou vitimando, né, um médico aí da cidade, muito conhecido. Assim, realmente, eu transmito as minhas condolências a toda a família, amigos, né? A senhora, sua mãe, Eliana Ramos. O médico, ele tinha 33 anos, né, exercendo a sua, né, profissão, e acabou entrando nesta fatalidade, né? Infelizmente, o trânsito ainda continua sendo um dos precursores, né, de fatalidade em nosso estado, em nosso país, no modo geral, né? Então, deixo aqui as minhas condolências a toda a família. E outro assunto, senhor presidente, eu quero aqui também aqueles que me antecederam. Primeiramente, eu também recebi esse convite, né, da Fundação Marcos Ponte para participar desse Arraiá Aero, é o 10º, né, Arraiá Aero em nossa cidade. E dizer ao senador que, assim, recebo por ser educado, mas dizer a ele que a gente está aí numa grande obra, e ele, como filho ilustre dessa cidade, que muito tem sido, né, agraciado. Senador, já houve colegas, inclusive do seu partido, que já me antecedeu aqui, já disse, o senhor, eu nunca vi o senhor nessa Câmara. Eu nunca vi o senhor nessa Câmara. Eu não sei se já esteve, mas esse é o 4º mandato que eu estou aqui. E muitos que representam a cidade de Bauru precisam honrar a sua cidade. Eu não canso de dizer que o nosso papel é desafio constante diante de tantas as necessidades que Bauru realmente enfrenta. Moro numa região que eu não sei se o senhor conhece, mas quem conhece sabe o que eu estou dizendo. Por isso que, muitas das vezes, eu respeito os meus pares, que estão do lado da situação. Mas, senhores, não dá. Certas apreciações de projetos que vêm do Executivo
principalmente nesse último que nós debatemos aqui, ou seja, que não deu oportunidade para nós, vereadores tido oposição, debater a reestruturação da prefeitura. Reestruturação, isso para ampliar o número de cargos comissionados, o número de apadrinhados. Aí vem cobrar de nós aqui algo que realmente nós precisamos realmente dizer para essa cidade, a pujança que é Bauru, a Câmara Municipal precisa reestruturar, sim. Na fala do presidente aqui da casa hoje, vereador Marcos de Souza, eu gostei. Obrigado. Que é isso. É isso aí. Vai ser assim. Nós temos, por exemplo, alguns desafios, e essa administração, pelo segundo mandato consecutivo, não tem dito, vereador Marcelo Afonso, para essa população para que veio. Não tem. Porque nós não temos estação de tratamento de esgoto, nós não temos um hospital público, nós não temos uma infraestrutura suficiente. Eu estou falando realmente com a Secretaria de Obras para passar uma máquina de terraplanagem em ruas de terra da cidade. Então, senhor senador, nos chame, nos convide para discutir os problemas que a sua cidade também realmente enfrenta. O senhor quer me convidar? Quer que eu vou? Eu vou com o maior prazer. Para o senhor e para a prefeita e para qualquer que seja. Eu debati essa semana com a Secretaria do Meio Ambiente sobre uma área de lazer naquela região norte que não tem realmente recurso para fazer. Agora, da forma que a prefeita tem feito, é claro, ela pega os locais os mais populosos, mais visíveis da sociedade para fazer alguma coisa. Mas isso é muito pouco, senhora prefeita. Dá para fazer um pouco mais. Ande nas periferias, porque na época de campanha, vocês são rápido para ir, para solicitar, bater no ombro, dizer que está junto, que vai fazer e acontecer, que nada, faz nada. Por isso que eu digo aqui para os senhores, eu estou tranquilo com as minhas ações aqui na cidade, de representar essa cidade querida e acolhida, que é essa Bauru de todos nós. É isso, senhor presidente. Obrigado, excelência. Próximo vereador inscrito, vereador pastor Ubiratã Cássio Sanches. Pede a palavra e a terá regimentalmente por até 5 minutos. 5 minutos, pelo menos. Presidente, eu quero aqui encerrar esse dia de trabalho aqui na Câmara, agradecendo a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, na pessoa do Roger Barudi, do Alexander também, nosso conhecido Faísca, e agradecer a cada um dos funcionários que ontem estiveram trabalhando no Núcleo Otávio Razzi para o projeto Lazer Perto de Você. Daniela, Juliana, Silvana, Gilson, Jefferson, Gustavo e Vanessa. Meu muito obrigado. Muito obrigado, porque são essas pequenas ações que fazem realmente diferença para fazer chegar até a população, pelo menos um pouco de alegria e divertimento. Então, fica aqui o meu agradecimento público à Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. Também quero aqui lembrar o aniversário da Igreja Batista do Avivamento, do meu amigo, meu irmão, pastor Johnny, e a sua esposa, pastora Maiara. Quero aqui agradecer o convite, pude estar participando da festa de aniversário. Recebemos ali o pastor Kenner Terra, um rapaz jovem, vereador Arnaldo, mas com uma competência, com um currículo de fazer inveja. Eu falei, ele tem mais currículo do que idade, é um negócio muito louco. Então, aqui falou sobre reino, falou sobre situações teológicas que nós temos total concordância, e agradecemos a Deus. E aqui ficam os parabéns para a Igreja Batista do Avivamento, desse casal querido, Johnny e Maiara, porque eu tenho certeza que onde eles estão plantados, eles estão fazendo a diferença naquele lugar da sociedade. Então, fica aqui um beijo e que muitos outros anos possam ser completados ali. Ao pastor Kenner Terra, a minha honra, porque ele se qualificou como hóspede oficial do município. Agradecer também à Prefeitura Municipal por ter concedido essa honraria
e eu louvo a Deus pela vida dele e por tudo que ele ainda vai fazer, porque tenho certeza a sua juventude vai dar ainda mais espaço para que ele possa pregar o Evangelho no Brasil inteiro. Por último, eu quero convidar os senhores e a senhora vereadora e todos que são pedagogos, educadores, professores, pastores, líderes comunitários, no próximo sábado, dia 7 de junho, véspera do aniversário da minha filha Juliana, nós teremos na OAB Bauru, com esse pedido eu já agradeço ao presidente doutor Tiago Tesani, nós teremos ali o seminário Legado Cristão. Legado Cristão, eu não coloquei ainda a arte totalmente na TV Câmara, mas eu trouxe aqui. Nós vamos receber o doutor Guilherme Shelby. Quem sabe sobre legado cristão, quem sabe sobre educação, família, proteção da infância, e já ouviu o doutor Guilherme Shelby falar, ele virá a Bauru no dia 7, com o apoio também do Conselho de Pastores Evangélicos de Bauru, porque eu não teria a pretensão de assinar esse evento sozinho. Então, fica aqui um pouco do currículo do Dr. Guilherme Shelby, que com certeza vai estar ouvindo e vendo pelas câmeras da TV Câmara. Dr. Guilherme Shelby é procurador da República do Brasil, conhecido por seu trabalho na defesa da infância, da família. Ele é idealizador do projeto Programa Proteger, que visa treinar profissionais de educação para prevenção e combate ao abuso infantil. Além disso, o Dr. Guilherme Shelby é escritor e um ativista que se dedica a defender os direitos das crianças e dos adolescentes. Convido a todos, é uma oportunidade muito rara, e quem conhece sabe que é rara. Então, dia 7 de junho, às 13 horas, ele falará até por volta das 16h30. Eu convido quem puder participar, categoria dos evangélicos, pastores, meus amigos, educadores, professores, pedagogos, funcionários, líderes, por favor, estão convidados. A entrada é franca, não sei como, mas é franca, graças a Deus, né? E nós teremos o prazer de discutir assuntos importantes. Deus abençoe a todos. Obrigado, presidente. Amém. Fechando 5 minutos. Muitíssimo obrigado. Próximo vereador inscrito, vereador Vanderlei Rodrigues, abre mão da palavra. Próximo vereador Alexandre Bussola, também abre mão da palavra. Sendo assim, senhores vereadores, chegamos ao final. Temos 1 minuto de silêncio, tá? Solicitado aqui por alguns vereadores. Nós vamos passar aqui. O Cabelinho solicitou a Fabiano Justino Caçador, faleceu hoje. Polícia Militar. O doutor Segala, para o engenheiro Luiz Carlos Iso Filho, que foi o presidente da Senag. O vereador Natalino Davi da Silva, Leonardo Miranda Ramos e o pastor Edson Miguel em negrito, para Orlando Saraiva. Todos aqueles que puderem ir em pé, por favor. Peço perdão, do Luiz Carlos. Luiz Carlos Regina Cardoso, solicitado também pelo nobre vereador doutor Segala.
Muito bom. Muito bem, senhores vereadores. Nada mais havendo a tratar, esta presidência dá por encerrada, 18ª sessão ordinária, dia 2 de junho de 2025, às 18h39. Tenham todos uma semana abençoada.